Ah, hoje é o nosso segundo café com estratégia e eu trouxe um tema que eu gosto bastante, que é falar sobre vendas. Ah, bom, esse ano eu tenho vendido bastante aqui na Colher Cuidar Brasília, até porque eu tenho ficado mais aqui e tem sido uma experiência muito legal, por vários motivos. Mas o principal, gente, motivo é que eu tenho gravado as minhas vendas e eu tenho feito scripts para passar para vocês como eu faço na prática. Porque às vezes só falar, ó, a pessoa não, às vezes não capta os detalhes do que, como eu faço aqui. Ontem eu fechei dois contratos, e foi bem legal. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês aqui, para mostrar esses novos contratos que eu fechei. Vou falar desses três em específico para ficar mais prático. Deixa eu pegar aqui e compartilhar minha tela aqui. E aí, Lucas, bom dia. Esther, bom dia. Janaína, bom dia. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos também. Acordei com saudade de vocês da nossa convenção. Olha aí. Bom dia, pessoal. A Jana tá aí também, ó. Janaína. Pessoal, vamos lá. Esses três clientes aqui, dois está fixado, essa aqui é um contrato que eu vou provavelmente fechar hoje. Essa aqui eu fechei ontem. Ela mandou essa mensagem. Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ah, essa foi a mensagem de ontem. E ela escreveu assim: eu mandei um áudio para ela explicando, né? E ela falou assim: pode me enviar o contrato também? Como eu disse, é uma necessidade urgente. Urgente, confesso que eu não pesquisei nenhuma outra indicação, pois achei que você foi muito transparente em todos os quesitos. Tenho certeza que vamos conseguir ajustar as nossas necessidades com os custos até amanhã. E eu já tinha passado o orçamento para ela aqui. E aí ela mandou uma mensagem hoje de manhã, um pouco ansiosa, né? 7h20. Podemos fazer um contrato da segunda maneira? Segunda, quarta e sexta, 6 horas, para começar já essa semana. E aqui eu mandei dois contratos para ela. Um de 6 horas e um de 12 horas. Pessoal, eu vou explicar de uma forma hoje um pouco mais didática. Minha tela sumiu, né? Não tá vendo? Ah, tá. Comigo. Um pouco mais didática, como eu faço na prática para vender mais. E nessas reflexões que eu fiz desses três clientes, eu percebi que a minha abordagem, eu não vendo serviço, eu vendo um projeto para a família. E esse projeto, atende sempre à necessidade da família. E aí, para isso, eu faço sempre, nessas três em específico, eu fiz uma visita de 1h30. Em todas, eu não consegui sair com menos de 1 hora. Então, na minha concepção, eu fiz três visitas, fechei três contratos. E como que eu fechei três contratos em três visitas, sendo que isso é uma conversão de praticamente 100%? Eu vendi três projetos para eles. E os três foram diferentes. A Denise, que é a primeira cliente que eu mostrei, é uma transição de cuidadores particular para cuidadores para a empresa. A segunda é um cuidado paliativo que vai levar de 1 a 2 anos, que é um paciente que tem metástase óssea. E o terceiro
É uma escala muito específica, terça, quinta, sábado, domingo. Ela precisa de terça, quinta, sábado, domingo, 12 horas. E as três famílias, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na casa foi ouvir e fazer perguntas muito específicas. Como vocês fazem hoje? Então, assim, qual a mágica de fazer uma pergunta como essa? Nenhuma. Porque se até hoje vocês não precisavam de mim, por que a partir de hoje vocês precisam? Eu queria entender. Então, por que, como vocês fizeram até hoje? Estevam, meu pai, minha mãe, vou falar primeiro, a Xênia. Ela chama Xênia. A Xênia falou: Estevam, minha mãe cuida do meu pai. E aí eu falei: como é para a senhora isso? E a mãe dela participou da reunião. Depois eu falei com os três. Ela falou: Estevam, eu não gosto de ninguém dentro da minha casa. Aí eu ouvi, deixei ela falar à vontade. Eu falei: por quê? Perguntei, entendi. E aí eu criei uma conexão com ela. E eu falei: e se eu te falar que eu também não gosto de ninguém na minha casa? A não ser que for uma festa. Mas pessoas trabalhando dentro da minha casa tiram minha liberdade. Ela falou: eu também. Eu falei: sério? Então, assim, essa conexão que eu criei com ela fez com que eu fechasse um contrato com ela. Então, eu entendi a dor dela nessa visita. E a mãe dela, eu falei: qual que é a sua dificuldade em cuidar? Ela falou: dar o banho. E aí eu falei: e se a gente colocasse alguém só para dar o banho? Para quê? Para que alguém 12 horas aqui olhando para a senhora, olhando para o seu marido, enchendo a casa aqui, um intruso aqui? E aí eu falei assim para ela: eu tenho duas cuidadoras que trabalham aqui do lado, que é num bairro específico aqui que chama Octagonal. Tem Octagonal, a Jana sabe melhor que eu, porque ela é de Brasília. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alguma tem. São condomínios que é um octógono. Por isso chama Octagonal. É isso, Jana? Me corrija aí se eu estiver errado. É isso mesmo. Ah, O total é de 1 a 8. de 1 a 8 aí, ó. Ah, São e prédios aí, de casa, né? condomínio de prédio, São que é um octógono, né, loteados. Jana? Sim. E aí eu falei assim, ó, porque eu pegaria uma cuidadora que é experiente, que já trabalha na empresa há algum tempo, e ela viria dar o banho e ir embora. Para ela é bom, para vocês é bom. E aí, eu falei de todos os serviços que a gente tem na empresa para ela. Olha só, lá eu tenho um curso de cuidador que eu faço semanal. Você pode pegar a sua doméstica e mandar que eu treino ela, porque se ela precisar cuidar, ela vai saber cuidar do seu esposo. Ela falou: nossa, Estevam, ela está aqui há 20 anos. Seria ótimo ela ter essa experiência. Eu falei: só me passar o contato que eu passo para o time e a gente agenda com ela para fazer o curso. Aí eu vendi o curso. Ela falou: quanto custa? Eu falei: ó, para cliente é R$ 597. Ah, que legal, Estevam. Então eu vou querer que a minha doméstica faça o curso com vocês. Eu mesmo pago, não vou deixar ela pagar, não. Falei: é um curso muito barato. E é uma profissão, né? Depois que ela sai daqui, ela tem uma nova profissão. E aí eu fui indicado por uma paliativista nesse caso específico. E aí eu falei assim, ó, vocês têm que entender que vai ser uma transição de cuidados. Essa transição vai passar por algumas etapas. Mas quando começar a dor e a morfina via oral não funciona mais, eu vou trazer uma equipe que vai colocar uma bomba de infusão. E quando isso não for suficiente, eu vou trazer uma equipe que faça medicamentos para dor mais forte, conforme a médica prescrever. E aí a gente vai evoluir. Vocês entendem um pouco sobre isso? O que que vocês querem? Vocês querem que seja aqui? Ou vocês querem que seja no hospital? Porque esse novo momento a gente tem que planejar. E aí eles falaram assim, ó, nossa, Estevam, já passou um monte de gente por aqui, eu fiquei muito seguro com você. Mas essa segurança, vocês entendem que é um processo de entender o que eles precisavam? E não, eu não passei orçamento de 6, 12, 24 horas. Eu fui lá entender.
Então, o que eu fiz nessa casa em específico é entender a necessidade deles, e esse paciente vai evoluir para 24 horas, com certeza, vai evoluir para medicamentos endovenoso, para uma hipodermólise, e depois vai evoluir para fazer uma passagem que é o óbito. Então, assim, e aí eles fizeram algumas perguntas específicas, e aí eu tinha algumas ferramentas para responder. Estevam, o plano cobre? Eu falei, não, porque cuidador é função da família. Cuidados domiciliar, existe dois tipos. Existe o cuidador formal, que é o profissional que vocês estão contratando, e o cuidador informal, que é vocês. Vocês são cuidadores. Na ANS não existe código para serviço doméstico, existe código para serviço de saúde. Então, na prática, esse serviço de cuidador nunca vai ser autorizado pelo plano de saúde, porque não é a função do plano de saúde. Ah, Estevam, a gente não sabia disso. Mas existe algum tipo de ressarcimento do plano de saúde? Eu falei, alguns planos sim, outros não. Qual é o seu? A gente pode consultar. E aí ela me passou o plano dela e eu falei, olha só, o seu plano não cobre. Então, o que a gente pode fazer é tentar um reembolso de enfermagem. Eu emito a nota fiscal e você tenta, mas a gente só descobre se eles fazem reembolso, ressarcimento depois de uma parte disso, depois que a gente emite a nota. Então, assim, nesse processo, a, a pessoa começou a identificar qual era a necessidade dela e não qual era o serviço da família. Entende que isso é completamente diferente? Eu não fui lá vender, eles não sabiam qual que era o que eles precisavam. E aí, o que que eu. Primeira frase que eu gostaria de falar para vocês aqui. O que que eu aprendo com isso? As pessoas vendem o produto certo para o cliente certo, mas não na hora errada, na hora certa. Então, assim. Se eu colocasse um serviço 24 horas nessa casa, eles teriam condição de pagar? Sim. Mas eles iam manter esse contrato comigo? Não. Por quê? Porque ia virar uma guerra dentro da casa. Porque não era a hora de ter serviço 24 horas. Então, na prática, esse primeiro serviço da Xenia que eu mostrei para vocês aqui, ele é um serviço de transição, de cuidados. Ele de banho passou para 6, de 6 vai passar para 12, de 12 vai passar para 24. E aí, nesse processo, a família começa a entender o que que é cuidados paliativos, e cuidados paliativos, na essência, é fazer tudo e não fazer nada, como as pessoas imaginam, é fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo que deve ser feito. E essa frase, fazer tudo que deve ser feito, é algo que gera muito conforto para a família. Muito, muito, muito. Então, o que eu faço nessa visita? O que que eu falo em 1 hora e meia? Eu mais vou ouvir a família e fazer algumas indicações do que falar, do que vender, do que propor. Nessa, nessa casa em específico, eu vendi um curso de cuidador. Então, assim, eu fiz uma venda de R$ 497. Depois passou por uma venda de banho, depois passou por uma venda de plantão de 6 horas e vai evoluir para 12. E eu acho muito mais fácil vender o segundo, terceiro, quarto, quinto produto para o mesmo cliente do que vender para um novo cliente. Eu acho que já falei isso várias vezes aqui. Então, por isso que eu sempre falo, tem que ser um projeto. E quando eu falo tem que ser um projeto, vocês têm que entender algo muito importante aqui, que tem que ser a longo prazo. Você tem que ter algo para vender para o cliente e ser uma transição. Vai ser muito mais confortável. Eu tenho clientes que estão aqui na empresa há 9 anos e a minha maior análise desses clientes é porque eu continuei vendendo para eles conforme a necessidade para eles, deles, ao longo do tempo. Eu tenho uma casa em específico
Aqui, eu acho que a Amanda tem algumas casas assim também, que o orçamento está em R$ 30.000 para essa família. Porque eu comecei a cuidar da esposa, depois comecei a cuidar do marido, depois comecei a colocar cama, oxigênio, medicamentos, programa AME. E a conta de que inicialmente era 4 vezes por semana, 12 horas, que dá uma conta mais ou menos aí de R$ 3.000 a R$ 4.000, se tornou R$ 30.000. Mas se eu chegasse nessa família e falasse, ó, o senhor vai cair, vai precisar de cuidador, você precisa de cuidador 24 horas, você precisa, provavelmente a família não ia comprar e ia olhar orçamento. E aí eu pego 10 empresas, olho 10 orçamento de 10 empresas, o que for mais barato eu contrato. Mas o que eu fiz para essa família foi um projeto de transição. Primeiro eu comecei com 12, passei para 24, admiti o segundo paciente dentro da mesma casa e fiz uma transição de cuidados. É muito mais fácil fazer assim. Então, quando a gente fala que o Grupo Acolher e Cuidar é um ecossistema, e esse ecossistema atende o cliente de acordo com a necessidade, eu não estou falando de. Isso não é uma filosofia, isso não é uma missão, isso é um projeto de atendimento. Esse projeto de atendimento que atende o cliente de acordo com a necessidade, eu preciso de ferramentas para isso. Né? E quando eu faço as minhas reuniões com a Janaína aqui, primeira pergunta que eu faço para ela, a gente faz uma reunião aqui, eu falo assim, Jana, essa unidade em específico tem todos os contratos? Porque por que que eu vou ensinar ela a vender fisioterapia se ela não tem contrato de fisioterapia? Por que que eu vou ensinar ela a vender fonoaudiologia se ela não tem contrato de fonoaudiologia, de prestador, eu tô falando? Eu não tenho prestador, eu vou oferecer e aí depois não vou entregar? Não faz sentido pra gente. Então, esse ecossistema você tem que ter muito bem consolidado para você vender. Então, eu ganho tempo fazendo reuniões com equipe multi, com empresa de equipamento, com farmácia. Ganho tempo, não perco tempo, eu ganho tempo, porque quando eu vou no meu cliente, eu consigo ter esse ecossistema de cuidados e oferecer os melhores produtos de acordo com a necessidade. E aí ocorre o que eu chamo de transição de cuidados dentro do grupo Acolher e Cuidar. Esse é o melhor para o cliente. E aí, falando de empresa e falando de negócio, esse é o melhor para o seu negócio, tá? Porque eu não quero cliente aqui que venha ficar aqui um mês. Eu quero cliente que passa aqui comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Então, essa consciência do problema e a chance de fazer uma conversão de segunda venda, terceira venda, quarta venda, quinta venda, tem que partir de vocês, né? Se a gente não entende, você vira um passador de orçamento. Se você não entende, na essência, o que esse cliente precisa, você vira um gerador de orçamento. Então, eu sempre falei aqui, falo assim, ó, não passe orçamento para o cliente por telefone sem conhecer o cliente. E tem gente, não tô falando mal não, que passa. Mas é porque não entende o processo. Por que você não entende o processo? Né? Se você entender esse processo, você vai identificar um monte de oportunidade e vai vender mais. Então, a primeira etapa de uma venda, no nosso caso, que é uma venda consultiva, é fazer um diagnóstico. Então, diagnóstico, normalmente, a pessoa não sabe que tem um problema. Eu não sei se todo mundo entende o que que é um diagnóstico, mas na prática, ah, eu vou no médico. O médico olha para mim e pede exame. Ele olha o exame e falou: Você tem um problema? Eu não sabia que eu tinha um problema. Então, venda consultiva, se eu não tiver diagnóstico, eu não vendo. Simples assim. Então, a primeira fase.
E aí, por isso que no início dessa conversa de hoje, eu comecei a falar, comecei falando assim. Eu comecei a fazer uma análise de como eu vendo para passar para vocês e comecei a escrever, esquematizar. Porque quando eu falo assim, a Amanda vai entender, porque a Amanda é a mais antiga de todo mundo aqui. Eu falo assim, ó, não passe orçamento por telefone, visita. Eu não consigo mostrar isso que eu estou falando para vocês aqui. Né? Se eu passo um orçamento, eu viro um passador de orçamento. Então, quando eu faço um diagnóstico, igual eu fiz, eu cheguei nessa casa e aí eu falei, a sua doméstica pode fazer o curso com a gente, porque ela vai ser, o seu esposo vai ser melhor cuidado. Eu vendi e ela não sabia que precisava disso. Eu fiz um diagnóstico que todo mundo na casa teria que ter ou estar no mesmo compasso de cuidado. Então, por que eu vendi um curso numa casa que era passar um orçamento de cuidados paliativos? Né? Porque eu fiz um diagnóstico. Quando eu pego esse exemplo, e eu posso dar exemplo mais específico de outra área, me vejam como vendedor de vinho. Ah, chego aqui e falo, ó, essa aqui é um Cabernet Sauvignon da, da vinícola Zapata. Amanda, você gostaria desse vinho? Quanto é? Ó, ele entrega muito mais que esse, mas custa metade, R$ 200. Ah, Estevam, eu quero. Eu tenho que levar presente pro meu sogro, tenho que levar presente para não sei quem. Aí eu falei, tá. Ele tem abridor de vinho? Não, não tem. Eu tenho aqui. Tem esse automático e tem esse manual e tem esse que você aperta, faz pressão e sai e a rolha sai automaticamente. Nossa, esse da rolha é mais legal. Ah, Estevam, ele é uma pessoa simples, pode ser esse manual. Não, pode ser esse automático. Ah, Estevam, ele é um consumidor de vinho. A gente também tem uma adega para vender aqui, ó. Essa aqui, essa adega aqui, custa R$ 1.000. Faz sentido? Então eu fiz diagnóstico, 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 venda, venda, venda. Então, quando eu vou na casa de um cliente, eu tenho que fazer a primeira questão que eu tenho que levantar é fazer um diagnóstico. Precisa ser da área da saúde para fazer diagnóstico? Não, você precisa perguntar. E você precisa saber qual que é o seu arsenal de vendas. Quais são os contratos que você tem. Então, na prática, a gente vende projeto a longo prazo. E para isso, eu atendo o cliente de acordo com a necessidade dele. E eu faço uma transição de cuidados, oferecendo o segundo, terceiro, quarto, quinto produto para o mesmo cliente. Nisso, quem passa a ser a referência dessa família? O cuidador ou eu? O médico ou eu? Eu garanto para vocês que a referência da família sou eu. E aí eu comecei a ouvir de alguns médicos, Estevam, você podia ir lá fazer uma reunião com a família. Porque as famílias começaram a contar para os médicos como eu faço. Ah, o Estevão veio aqui, falou isso, falou que não precisava disso, falou que precisava daquilo, não sei o quê. Na prática, gente, é uma pergunta muito simples. Como vocês fazem hoje? É diagnóstico isso. Como vocês fazem hoje? Como vocês fazem hoje? E a pessoa vai falar e eu vou anotar. E eu vou ter uma solução para isso. E a minha solução nem sempre é vender, tá? A minha solução é: você não precisa do serviço de cuidador. Você precisa de uma pessoa para visitar, para dar um banho. Então, como eu faço para vender projeto? Como eu faço para vender projeto? Acho que essa tem que ser uma pergunta que tem que ficar uma interrogação na cabeça de vocês. Vocês não vendem projeto para cliente, projeto de transição de cuidados, projeto de cuidados. E eu acho que essa é uma palavra mágica hoje aqui. Se você
não fizer uma visita e não fizer diagnóstico. Tem ah, essa questão, gente, que eu tô trazendo para vocês aqui, é que assim, eu fiz um diagnóstico, eu tenho uma tática. A tática é gerar uma consciência, mostrando os riscos e trazer para a prática como a pessoa deve fazer. Então, assim, na minha cabeça, isso é muito prático, tá? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, eu não vendo orçamento, eu vendo um projeto de transição. Para isso, eu tenho uma tática. Qual a emoção que eu gerei aqui, no que eu falei para vocês, na visita do cliente? A principal emoção que eu gerei, eu li a mensagem no início aqui, foi segurança. Nossa, eu senti muito segurança no que você falou, Estevão. Eu fiquei seguro. Tem a segunda cliente, que eu trouxe como exemplo aqui para vocês hoje, que era uma escala terça, quinta, sábado e domingo. E aí, a casa dessa cliente estava o caos. E um caos mesmo, porque em um mês a outra empresa enviou 20 pessoas. Uma por dia. Um mês e meio. Foi mais ou menos esse contrato que a gente pegou lá de. A empresa anterior ficou um mês e meio. E aí, ah, primeira coisa, eu fiz a visita. E eu perguntei: por que que passou 20 pessoas aqui? Porque a empresa é ruim? Eu falei: eu não sei. Eu tenho que fazer uma análise disso. O que que vocês precisam? O Estevam, deixa eu te falar, é porque aqui em casa tem uma pessoa, segunda, quarta e sexta, que é uma pessoa que está com a gente há 20 anos. E para minha mãe não ficar sozinha, eu preciso de alguém terça, quinta, sábado, domingo. Porque aí minha mãe tem a segurança que tem gente todos os dias aqui. Eu falei, entendi. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente pode fazer uma seleção específica para esses dias. Não é fácil. Por quê? Aí eu fiz uma pergunta para a família. Você trabalharia todo sábado e domingo? Todos, todos, todos? Ela falou assim: Estevam, pergunta difícil. Eu falei, não, mas ninguém trabalha todo sábado e domingo. Esse é o problema dessa escala. Eu acho que o problema aqui, e aí eu fui chamar a Juliane, não é a, a falta de compromisso do cuidador. É a escala que é complexa. E aí foi esse o diagnóstico que eu fiz lá. Eu falei, a gente tem que trabalhar com uma hipótese um pouco diferente aqui. Duas pessoas de duas escalas específicas que trabalham aqui perto, que não batem uma escala com a outra, e essas pessoas façam dois plantões cada por semana aqui. E aí elas fazem plantão extra. Eu tenho que combinar isso na empresa, mas eu estou te dando uma solução. Na prática, eu não vendi facilidade para ela até então. Então, ela me trouxe um problema. Falta de compromisso do cuidador. E ela falou assim: por que que você acha que os cuidadores não estão tendo compromisso? E aí, nessa casa em específico, eu vi eu fiz um diagnóstico bem específico. Família maravilhosa. Casa estruturada. Paciente fácil de cuidar. O problema não era o paciente, nem a família, nem a estrutura. O diagnóstico dessa casa era muito específico. Era a escala. Um cuidador vai fazer todo sábado e domingo, isso vai dar errado. Eu não posso propor isso, porque eu não faria. Eu, Estevão, como cuidador, trabalharia toda terça, quinta, sábado, domingo? Terça e quinta, ok. Sábado, domingo, não. Então, assim, eu fui claro com a família sobre isso. E aí, como a gente tem bastante escala aqui em Brasília, eu peguei duas escalas e coloquei cuidadoras para revezar. Fiz uma reunião com as duas, expliquei o caso. Elas foram na casa, durou a casa, estão lá fazendo plantão.
Então, uma escala que seria o caos, e um problema sempre, a gente resolveu com um grupo de WhatsApp, com duas cuidadoras, que trabalhavam ao lado e que estão saindo do plantão e fazer o plantão de 12 horas nessa casa. Então, na prática, tudo partiu de um diagnóstico, aí eu tive uma tática, uma estratégia para resolver o problema da família, e isso virou um contrato, de 16 plantões por mês. Então, não tem como, de novo, fazer isso, sem fazer um diagnóstico. Então, diagnóstico, quando eu faço um diagnóstico, a família não sabe que existe o problema. Então, entendam isso, ó. Quando eu faço um diagnóstico, vocês não sabem que tem um problema. Então, isso para mim é claro. Vou dar um exemplo mais prático. Quem está na mentoria comigo, quando entra na mentoria, não sabe que tem problema. Quando eu começo a mostrar, aí vocês começam a falar assim, ó, eu tenho um problema aqui. A minha estrutura comercial não está funcionando. Ou eu não tenho estrutura comercial. Você começa a descobrir depois que eu fiz o diagnóstico. Então, não tem venda sem diagnóstico, né? Não tem venda sem diagnóstico. Então, eu posso ter a consciência do problema? Pode, mas foi feito um diagnóstico? Não. Então, quem não faz diagnóstico em venda consultiva, não vende. Simples assim. Tem como gerar conexão e confiança, sem eu fazer um diagnóstico? Não tem como fazer conexão de confiança, não tem como gerar confiança se você não fizer um diagnóstico. Então, o diagnóstico, a pessoa sabe que vai comprar. Ela pediu uma visita minha, ela sabe, mas ela não sabe o que que ela vai comprar. E aí eu vendo um ecossistema, um projeto. Quando precisar de fisioterapia, eu vou ter. Quando precisar de fonoaudiologia, eu tenho uma profissional maravilhosa que vai te atender. Se entrar numa transição de cuidados paliativos de fim de vida, a gente vai precisar de alguém especialista em cuidados paliativos. Eu tenho uma profissional que trabalha com isso. E aí eu começo a explicar um projeto de fim de vida. Então, com isso, o que que acabou de acontecer? Eu gerei uma autoridade. Passei essa referência à família. Quando isso já aconteceu no passado, isso pode estar acontecendo com vocês, mas já aconteceu comigo no passado, e eu sempre falo isso quando a pessoa está entrando na rede. A primeira pergunta que a pessoa faz é assim: Estevam, tem o risco do cuidador passar para particular? Você coloca um cuidador seu lá e ele passar para particular? Acho que todo mundo já fez essa pergunta aqui. Eu falo: tem, quando você não é autoridade, quando você não é a referência. O cuidador passa a ser a referência e você deixa de ser a referência. Aí a família vira assim e fala assim: ah, eu vou pegar esse cuidador aqui, vou ficar com ele, coloco mais um e não precisa da empresa. Mas isso acontece quando você não faz diagnóstico e quando você não vende um projeto. Então, ah, no final, quando eu faço um diagnóstico, crio uma tática, crio uma estratégia, eu escuto assim, ó, nossa, Estevam, muito obrigado. E aí eu não vendi, eu fiz um favor para a pessoa. Olha a diferença, a lógica. Eu acho que todo mundo que já vendeu aqui entende o que eu estou falando. Hum. Se alguém não entende, eu acho que tem que entender isso aqui. Eu não vendi, a pessoa falou, muito obrigado, eu fiz um favor para a pessoa. Eu tenho escutado isso bastante aqui, nesse mês aqui. Ah, qual que é a emoção que eu quero gerar, tá? Num primeiro encontro. Qual que é a emoção? Segurança e identificação. É isso que eu tenho que gerar. Segurança e identificação. Segurança e identificação. Para isso, eu faço diagnóstico, eu crio uma estratégia, uma tática, estruturo um projeto,
a longo prazo para essa família. Então, eu acho que ficou um pouco mais claro aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tem mais 10 minutos. Oh my God, eu queria falar tanta coisa hoje. Então, ó, se eu vou comprar, eu não tenho consciência do que eu vou comprar. Se eu tenho um diagnóstico, eu gero consciência do que eu quero comprar. Segunda questão, é muito mais fácil vender o segundo, terceiro, quarto produto para o mesmo cliente. Para isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um projeto a longo prazo para esse cliente. Eu preciso mostrar para ele tudo que eu vou entregar até o final. Então, para isso, você vai ter que gerar uma consciência. Então, num processo de cognição, cognitivo, eu vou passar por pesquisa, direcionamento e estruturação. Então, pesquisa, direcionamento e estruturação. Então, eu vou comprar pesquisa, direcionamento e estruturação. Então, é isso que a gente tem que gerar. Então, a minha. O que que eu não quero gerar? Acho que é uma pergunta boa aqui. O que que eu não quero gerar quando eu faço uma visita? Eu não quero gerar indiferença. Eu não quero gerar incômodo. Eu não quero gerar nenhuma animosidade. Então, indiferença. O que ele fala não faz sentido para mim. Eu sou indiferente a isso. Incômodo. Nossa, ele me passou um valor que eu não consigo pagar. Mas quando eu faço um projeto de transição, qualquer pessoa consegue pagar. Então, e eu não quero criar uma animosidade. Eu quero gerar segurança. Essa é a emoção. Então, na prática, esse follow-up tem que ser muito bem estruturado, né? Na prática. Eu não tenho como passar para vocês gatilhos mentais de vendas se vocês não entender um processo simples como esse desse café, né? Ah, tem um exemplo que eu gosto de fazer, e eu até anotei aqui para falar para vocês, que a emoção que eu quero gerar é assim, ó, eu entendo exatamente o que você está sentindo. Eu tenho que passar essa segurança para a família. Eu entendo o que você está sentindo. O primeiro exemplo foi a senhora que não queria pessoas na casa. Eu falei, eu entendo, porque eu também não gosto. Então, isso é gatilho mental de venda. É eu me colocar numa venda consultiva, que é o que a gente faz, me colocar no lugar do outro. Na prática, eu também posso trazer a minha experiência. Eu também passei por isso. Eu sei exatamente como você está sentindo. Então, nessa visita, quando eu faço o diagnóstico, eu tenho que ter esses gatilhos. E isso tem que ser real. E geralmente eu falo assim: deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa fala assim, Estevam, eu sou muito chato, porque eu não quero pessoas aqui na minha casa. E eu falo, todos os meus clientes falam a mesma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa sua dor é a dor de todo mundo. E o que eu vou fazer aqui, nesse projeto de transição, é amenizar isso. Entende como eu gero uma emoção de segurança através de gatilho? Então, gatilho de identificação é um gatilho muito importante, né? Ah, eu poderia falar aqui de alguns experimentos de vendas, né? Mas eu não vai dar tempo.
Ah, mais uma última frase, só para a gente encerrar, e para abrir para perguntas aqui, é a seguinte frase. Acho que vocês devem anotar essa frase. Quem não se compromete, não converte. Eu acho que essa é a frase que vocês têm que anotar. Quem não se compromete, não converte. E é isso. Esse é o nosso café dessa quarta-feira. E aí, gente, o que acharam? Quero uma nota aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aceito acima de 5, tá, gente? Esses cafés não tem como ser diferente de 10, não. É sempre um aprendizado muito grande pra gente, pelo menos pra mim. Ah, obrigado, Matheus. E aí, Estela, tá ouvindo? Falei bom dia para Estela hoje? Fiquei na dúvida aqui. Bom dia, Estela. Bom dia. Eu só não vou abrir a câmera que a gente está aguardando aqui para uma reunião no hospital, mas estou acompanhando tudo. Ah, muito Já bem. já a gente entra e se der certo, a gente vai fechar a parceria com o Hospital Geral de Belém, do Exército, e a gente vai seguir Marinha, Aeronáutica, né? Então hoje é o primeiro contato, hein? Fiquem na torcida. Boa, faça um diagnóstico então. Aproveita essa aula aí. Justamente, já estou pensando aqui em aplicar esse detalhe aí de hoje. Muito bom. E aí, Amanda? Eu gosto dos comentários da Amanda. A Amanda é boa de comentário. Põe a Amanda em destaque aí, Lucas. Não faz isso! Pra quê? Eu estou super pensativa, gente. A gente fica, né, reflexiva, pensando sobre as ações, né, que a gente tem para poder melhorar mesmo. É um processo de melhoria contínua, né? Contínua. E rever e fazer esse diagnóstico, né, é muito importante, sem dúvida, né? Foi sensacional. Tá bom. Alguém quer fazer? Ó, o Mário tá aí? O Mário e a Vanessa. Queria que eles falassem também. Quem quiser, o Renan, Iracema. Bom dia, Iracema. Bom Mandei bom dia dia, para você, Tudo bem? gente. Liga a câmera, Iracema, não tô te vendo. O Mário e a Vanessa ia falar agora, o Lucas. Acho que ela saiu. Não, tô aqui. Dá bom dia que eu cheguei atrasada, mas eu peguei um pouco da aula. Foi muito importante mesmo. A questão de ser referência, pessoal, eu tive uma experiência recente, Estevão, sobre a referência também em relação aos cuidadores. Eu tive um pós-operatório que nós acompanhamos. É uma paciente, a gente está namorando muito difícil, a personalidade, parece que está com início de demência, mas eu consegui vincular ela ao meu geriatra. Então, ele começou a acompanhar, ainda vai fechar o diagnóstico. A família quer colocar pessoas lá para acompanhar, só que ela está muito resistente, que ela é muito autônoma ainda. Mas, enfim, a gente acompanhou um pós-operatório de artroplastia total do joelho dela. E depois ela fez contato com as minhas duas cuidadoras, que a vinculou com ela, para tentar ver se contratava ela, sabe? Espertinha ela. Apesar de começar a estar na demência, bem esperta. E aí a cuidadora me ligou, falou assim: olha, Vanessa, eu sou muito fiel, transparente com quem que eu trabalho. Então ela me abordou e eu falei que ela tem que conversar com você. Porque foi uma experiência muito difícil na casa dela. E aí, quando a gente dá o suporte também para o cuidador, ele vincula com você, porque ele sente realmente que não está sozinho. E aí, essa paciente, ela fez uma artroplastia, pessoal, ainda não está fechado o diagnóstico de demência, mas ela está começando com alterações de comportamento. E foi um caos, assim, no pós-operatório. Ela não seguia nada, ela queria fazer tudo que ela fazia com o joelho lá todo, um clipe, né, que eles usam hoje. E nessa historinha aí, ela estava tendo alteração, agitação, acho que o uso do medicamento que ela estava usando, que o ortopedista passou,
também mexeu muito no comportamento dela. E nesse momento eu consegui vincular o geriatra, que ele foi lá, teve que entrar com quetiapina, né? E aí a gente deu um suporte para as cuidadoras, que elas estavam morrendo de medo dela cair, que ela não, gente, ela não usava cuidador, ó, não usava um andador, andava na casa, fazia tudo errado. E aí eles sentiram com receio de ficar naquela casa, porque essa paciente cair, que ela mora sozinha, né? Os filhos todos, cada um num país. E a gente conseguiu dar esse suporte. Foi um momento que eu levei o geriatra para avaliar. Então, eles ficam muito também seguros quando a gente tem. Eles têm a retaguarda com a gente, sabe? Aí Já deu você para consegue ver essa referência com o cuidador quando ele passa aperto lá e você ajuda a resolver o problema, né? Também com o paciente e com a equipe. Aí muito tô bom. lá, Estevam, a gente tá namorando ainda, ver se a gente consegue, porque ela tá dura na queda, viu? É, muito bom. E aí, Ana? Quem mais quer falar? Renan tem que falar também. Traga a sua experiência aí, Renan. Depois a Thalita. Na verdade, você citou um negócio muito importante aí, né? É difícil fazer a venda, a gente fica satisfeito quando faz a venda, mas justamente às vezes por conta da demanda do dia a dia, da correria de fazer novas vendas, eu falo por mim, pensando agora, né? Refleti bastante, que a gente deixa de ser a referência dos nossos clientes, né? Em si, dos, dos responsáveis financeiros, que é o quê? Depois que você fez a venda, você não procura mais eles. Na verdade, eles só te procuram quando tem um problema. Se ficar 2, 3 meses sem um problema, você não vai atrás dele. Então, eu acho que, pensando aqui, essas visitas, ela talvez deveria ser um pouco mais, não com uma certa frequência, mas ter uma rotina aí a cada 45 dias, de conversar pessoalmente de novo com os familiares, né? Como está a situação, não só o telefone. Porque aí deixa de ser um pouco mais humanizado só ser artificial. Esse contato de, tá tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. E tem paciente que é consciente, claro, e ele sente falta. Eu falo porque vira e mexe, de vez em quando eu faço uma única e exclusiva visita em um paciente que eu sei que ele sente a minha falta e que eu sou referência para eles. Principalmente para ele. Mas eu acho que eu poderia abordar mais isso, né? Ter uma rotina de visita, como se diz, fazer a venda é difícil, mas continuar vendendo para o mesmo paciente é mais difícil ainda. Aqui em Belo Horizonte, Renan, a gente tem essa rotina dessa visita. Com ou vai eu ou vai a menina que está lá comigo, a enfermeira. Faz Mas faz muita diagnóstico? diferença. A visita é de diagnóstico, Amanda? Não, visita de diagnóstico eu faço antes de iniciar o contrato. Eu estou dizendo que a gente tem também essa visita rotineira, mensal, para todos os pacientes. A gente tem um cronograma de visita. Então, treina a enfermeira e começa a pensar e nessas visitas sempre ser uma visita de diagnóstico. Entendi. Porque você vende mais. Tem um livro, eu até pedi para o Lucas compartilhar na tela aqui. Esse livro, gente, é um livro fácil de acesso aí. Acho que tem em qualquer livraria. Que fala sobre métricas de marketing. E nesse livro, ele fala o seguinte: oferecer um novo produto a um cliente atual tem uma chance de conversão de 60 a 70%. Essa chance cai para de 5 a 20% quando você tem um cliente novo potencial. Então, alguém que chegou, acabou de chegar para fazer um orçamento com você, você tem de 5 a 20% de chance de conversão. Um cliente que já é seu, você faz uma oferta de um segundo produto, faz um diagnóstico e faz um segundo. Só compartilha aí, Lucas, essa tela que eu te mandei. Beleza. A conversão de uma segunda venda para o mesmo cliente
ela aumenta de 60% a 70%. Então, a reflexão que eu sempre faço, Vanessa, nesse caso em específico, se o cuidador passa a ser a referência, você não gerou a autoridade que deveria ser gerado, né? Com a família, e aí o seu caso é muito específico, está falando de alguém com demência, não vem ao caso, mas é uma reflexão. Então, esse livro, depois eu posso mandar o link para quem gostar. Ele fala isso. Então, ele fala só de métricas de marketing. Então, ele fala oferecer um novo produto a um cliente atual tem a chance de conversão de 60 a 70%. Essa chance cai para 5 a 20% quando se fala de um cliente novo. Então, pode parar, Lucas. É isso que o Renan falou bem. Eu acho que é uma análise que todo mundo tem que fazer mesmo, tá? De onde eu vou gastar a minha energia. Fala a Ana. A Ana levanta a mão. Eu tava aqui na reunião, chegou uma pessoa, eu tive que parar para atender um pouquinho, mas eu tava ouvindo vocês. Você me chamou, eu lembro. Eu vi que você me chamou. Não, eu falei para você falar só. Se você quiser fazer Ah, alguma... sim. Então, semana passada a gente teve a nossa reunião, né, de mentoria, e você falou sobre isso um pouco. Então, aproveitando o gancho, eu conversei com algumas famílias que eu já tenho contrato e ofereci, por exemplo, quem eu tinha contrato de segunda a sexta, eu ofereci o final de semana, se a pessoa, né, quisesse fechar o final de semana também. E daí nisso, duas famílias fecharam contrato, né, que elas eram de segunda a sexta, começaram semana passada a fazer os finais de semana também. E uma família vai fechar, era só noturno, vai fechar diurno também. Essa eu fui fazer a visita para avaliar, né, o cenário, como que tá, a idosa teve uma piorinha, então a gente vai fechar o contrato também de dia de semana. E é isso, tudo que você falou mesmo, né? Tudo que você fala, você mandar eu plantar bananeira, eu tô plantando. E agora veio uma psicóloga aqui, ela perguntou de sala para sublocar, eu acabei conversando com ela, ela vai começar a atender aqui à noite. Já vendeu. Já vendi e ela vai começar a atender aqui à noite. E interessante que ela trabalha com paciente com Alzheimer, tudo que eu preciso, né, para indicar. A gente já fez uma parceria, já vai fazer algumas coisas juntas aí. Ah, essa Ana me enche de orgulho, gente. É só, mas é isso. E que mais? Só E isso, aí? né? Seguimos aqui. A gente Seguimos. iniciou ontem aquele processo lá de que você tá fazendo, né? De uma pessoa acompanhar a outra. Você falou sobre isso já? Chegou a. Não, ainda não. Ainda não, mas eu já comecei também, viu? Muito bom. Então tá bom. Assunto para o próximo café. Ah, isso. Muito bom. Gente, bom dia a todos. Olha Boas a nossa vendas. foto, Estevão. Beijo. Vamos tirar nossa Bora. fotinha aqui com o nosso pessoal. Todo mundo pronto, Eita. todo mundo arrumado. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Todo mundo sorrindo. Obrigado, pessoal. É isso aí. Uma ótima quarta-feira para todos. Beijo a todos.